Bom dia, irmãos, graça e paz, em nome de Jesus, amém. Quero convidar você a abrir sua Bíblia em Jeremias, capítulo 15. Iremos meditar nessa manhã em Jeremias, capítulo 15, do versículo 10 até o versículo 16. Vamos então fazer a leitura ali desses versos. E diz assim a palavra do Senhor: Ai de mim, minha mãe, pois me deste à luz homem de rixa e homem de contendas para toda a terra. Nunca lhes emprestei com usura, nem eles me emprestaram a mim com usura. Todavia, cada um deles me amaldiçoa. Disse o Senhor: Na verdade, eu te fortalecerei para o bem, e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Pode alguém quebrar o ferro do norte ou o bronze? Os teus bens e os teus tesouros entregarei gratuitamente ao saque, por todos os teus pecados e em todos os teus territórios. Levar-te-ei com os teus inimigos para a terra que não conheces, porque o fogo se acendeu em minha ira e sobre vós arderá. Tu, ó Senhor, o sabes. Lembra-te de mim, ampara-me e vinga-me dos meus perseguidores. Não me deixes ser arrebatado por causa da tua longanimidade. Sabe que por amor de ti tenho sofrido afrontas. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Amém? Vamos orar. Senhor, obrigado por essa manhã, Senhor. Te agradecemos pela tua presença, te agradecemos pela tua palavra, Senhor, vinda a nós também nessa manhã. Deus, fala conosco, Senhor. Estamos aqui diante de Ti, Senhor, diante da Tua palavra. Oh, Deus, abrimos o nosso coração a Ti, Senhor, os nossos ouvidos, para que o Senhor nos ministre, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesses dias, nós temos caminhado ali no livro de Jeremias. Jeremias, ele foi um profeta do Antigo Testamento. Ele foi levantado e foi usado por Deus há muito tempo antes para alertar o povo de Judá. O povo estava afastado do Senhor, afastado de Deus, e Jeremias então ele é levantado por Deus nesse tempo, nesse momento, para trazer a palavra do Senhor ao povo. E a palavra então de Deus ali, enviada por Deus através do profeta Jeremias, era para que o povo se arrependesse e voltasse para Deus. Mas o povo meio que não gostou muito da mensagem de Jeremias, daquilo que Jeremias trazia ali da parte de Deus, e ele foi então muitas vezes ele foi perseguido, foi rejeitado. Jeremias foi um profeta que sofreu muito. Ele é até conhecido por muitos estudiosos como o profeta chorão, porque à medida que a gente vai caminhando no livro dele, a gente vai vendo Jeremias muitas vezes ali sofrendo muito, angustiado, clamando a Deus, abrindo seu coração a Deus. E a gente vê o profeta então sofrendo muito. Foi um homem de Deus que sofreu muito no tempo dele. E nesses versículos então que a gente leu agora, do versículo 10 até o versículo 16, novamente a gente encontra Jeremias ali diante de Deus. E logo ali no versículo 10 a gente vê Jeremias assim numa tremenda, digamos que numa tremenda crise. Eu quero ler esses versículos, o versículo 10 e 11 e 12, eu quero ler ainda na linguagem de hoje. É uma linguagem mais simples e mais fácil de compreendermos aquilo que Jeremias está falando, tá bom? Então, se você talvez esteja aí com uma versão um pouco diferente, eu vou ler aqui na linguagem de hoje, tá bom? Se você puder prestar atenção. E Jeremias, ele disse assim: Eu disse, como é dura a minha vida, por que a minha mãe me pôs no mundo?
Eu tenho de discutir e brigar com toda a gente desta terra. Não emprestei dinheiro, nem tomei emprestado, e mesmo assim todos me amaldiçoam. Ó Senhor Deus, se eu não te servi bem, se não te pedi em favor dos meus inimigos quando estavam passando dificuldades e aflições, então que as maldições deles se cumpram. Ninguém pode quebrar o ferro, especialmente o ferro do norte, que é misturado com bronze. Então, logo no versículo 10, Jeremias ele está diante de Deus ali, né, abrindo seu coração a Deus, fazendo a sua oração a Deus. E ele fala ali, como é dura a minha vida, por que a minha mãe me pôs no mundo. Então, a gente vê o profeta Jeremias ali numa situação, digamos assim, que de crise, né, até questionando a sua existência, por que ele veio ao mundo, talvez assim, por que ele não morreu lá no nascimento. Então ele estava ali bem abalado, talvez bem triste, né, com seu coração bem angustiado, mas ele estava ali contando essa situação, contando ali como estava o seu coração para Deus. E nós vamos meditar nessa manhã, então, no tema conforto no sofrimento. Porque a gente vê o profeta Jeremias aqui sofrendo, né? Ele diz ali que ele estava sofrendo afronta, que ele estava se sentindo solitário, que ele estava ali numa crise, estava com dúvidas, né? Então, como eu mencionei antes, né, no início, ele foi um profeta que sofreu muito. E todos nós, estamos propícios a sofrer. Né? Nós estamos aqui nesse mundo e uma das coisas que o Senhor Deus, que Jesus deixou bem claro é que passaremos por aflições nesse mundo. Então sofremos, né? Talvez não venhamos a sofrer o tanto que Jeremias sofreu, mas sofremos situações, sofremos lutas, muitas vezes enfermidades, perseguições, situações que se levantam contra nós e que muitas vezes dói lá no coração, muitas vezes nos deixam angustiados, assim como o profeta estava, né? Por conta ali que o povo estava perseguindo ele, que o povo não queria ouvi-lo, ele estava ali então num grande sofrimento e ele está ali então abrindo o coração ao Senhor. E Jeremias, ele encontrou então conforto no meio desse sofrimento, ele contando para Deus ali como é que estava o seu coração. Ele encontrou conforto no meio desse sofrimento. E é isso que eu quero chamar a nossa atenção nessa manhã. Nós sofremos sim, talvez você esteja nesse tempo passando por sofrimentos, por situações difíceis, né? Agora há pouco a gente orou por alguns irmãos aqui que têm sofrido, né? Têm sofrido lutas, têm sofrido, passado por enfermidades. E como encontrar conforto em meio ao sofrimento? Como Jeremias, como o profeta Jeremias, em muitos momentos de sua vida, sofrendo muito, ele encontrou esse conforto. E a gente vê nesse texto, versículo 10 até o 16, a gente encontra duas coisas que Jeremias fez, que ele encontrou conforto. Duas coisas que eu e você também podemos fazer e que certamente encontraremos conforto, encontraremos forças em meio ao sofrimento, em meio às situações difíceis. Amém? E então a primeira coisa é que Jeremias encontrou conforto na oração. A gente vê aqui Jeremias, ele está abrindo o seu coração a Deus. Ele está conversando com Deus, contando para Deus como estava o coração dele. Eu quero ainda que a gente veja ali o versículo 17. Ele diz ao Senhor assim: nunca me assentei na roda dos que se alegram, nem me regozijei. Oprimido por tua mão, eu me assentei solitário, pois já estou de posse das tuas ameaças. Versículo 18. Porque dura a minha dor continuamente, e a minha ferida me dói, e não admite cura? Serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Então olha só os questionamentos de Jeremias. Ele diz ali para Deus assim: Senhor, eu nunca me assentei na roda daqueles que se alegram. E ele diz ali assim: eu sempre me assentei solitário. Aí ele fala que a dor dele doía continuamente, que a ferida dele estava doendo muito. Aí ele chega até a duvidar se Deus era para ele algo ilusório.
ele diz assim: será que serias tu para mim como ilusório ribeiro, como águas que enganam? Olha só as dúvidas de Jeremias. E ele estava assim, mas ele estava falando essas coisas para Deus. Então a oração é uma chave para nós, é o caminho para nós encontrarmos conforto em meio ao sofrimento, em meio às situações que muitas vezes vêm sobre nós, sobre o nosso coração. E Jeremias, ele sabia que o caminho era esse, e ele está aqui então conversando com Deus. E oração nada mais é que conversar com Deus, que abrir o coração para Deus, que muitas vezes fazer isso que Jeremias fez, falar: Deus, o meu coração está dessa maneira, Deus, eu estou pensando assim, Deus, me ajuda, o que está acontecendo? Talvez você tenha dúvidas no seu coração, e essas dúvidas muitas vezes precisam ser levadas até Deus, porque Deus, ele é a resposta para todas as coisas. E Jeremias, ele tinha ali então as suas dúvidas e estava ali num tremendo sofrimento, numa tremenda crise, mas ele está diante de Deus, falando com Deus. E na oração, a gente vê que Jeremias está ali conversando com Deus, e daí Deus vem e fala com Jeremias. Isso é maravilhoso. Olha o versículo 11, diz assim: disse o Senhor. Então na oração, é através da oração que nós ouvimos a voz de Deus. Então muitas vezes a gente está ali diante de Deus, abrindo nosso coração para Deus, e Deus, ele vem e fala com a gente. E Deus veio em Jeremias ali no meio da sua lamentação, ali no meio das suas dúvidas, do seu sofrimento. Deus vem e fala com Jeremias. E é muito maravilhoso quando a voz de Deus vem sobre o nosso coração, porque daí não importa quais sejam as dúvidas, qual seja a situação que a gente esteja, quando a voz de Deus vem, tudo se acalma. E Deus então, ele falou com Jeremias. O versículo 11 diz assim: disse o Senhor, na verdade eu te fortalecerei para o bem, e farei que o inimigo te dirija súplicas no tempo da calamidade e no tempo da aflição. Então na oração nós ouvimos a voz de Deus, e na oração nós somos fortalecidos. Nesse versículo o Senhor disse para Jeremias: na verdade eu te fortalecerei. Ele estava ali falando para o Senhor que ele estava solitário, que ele estava até falando ali: por que eu nasci, por que minha mãe me trouxe ao mundo? E daí Deus vem e fala com ele. E Deus fala assim: olha, na verdade eu vou te fortalecer. Então muitas vezes na oração, muitas vezes não sempre, através da oração, a voz de Deus vem e daí nós somos fortalecidos. Amém? E Jeremias encontrou então essa força em Deus. Deus veio ali, falou com ele, e Deus então o fortaleceu no meio ali da calamidade, da aflição que o profeta Jeremias se encontrava. Então, como encontrar conforto no sofrimento? Através da oração, que Deus vem, fala conosco e nos fortalece. Amém? Outra coisa que Jeremias encontrou também esse conforto, outro lugar que ele encontrou esse conforto foi na palavra de Deus. O versículo 16 diz assim: achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. Então a palavra de Deus é o outro lugar, é o outro meio, outro caminho que nós encontramos o conforto no sofrimento. Jeremias, ele disse ali que ele encontrou a palavra de Deus, e o que ele fez com a palavra de Deus? Ele comeu a palavra de Deus, ou seja, ele leu, ele se alimentou da palavra de Deus. E a palavra de Deus então trouxe ao coração do profeta Jeremias, em meio àquele momento de crise dele ali, de dúvidas, de sofrimento. O versículo 16 diz que a palavra de Deus trouxe ao coração dele gozo e alegria. É interessante que essas duas palavras meio que têm o mesmo sentido, mas essa palavra gozo é tipo uma alegria muito maior do que alegria, é tipo exultar muito, muito. E o profeta Jeremias, então, através da palavra de Deus que ele comeu, que ele se alimentou, a palavra de Deus então trouxe ao coração dele, em meio ao sofrimento,
trouxe gozo e alegria. E é isso, é esse efeito que a palavra de Deus tem em nossas vidas. Muitas vezes, em meio a sofrimento, quando vamos para a palavra de Deus, Deus então fala conosco, Deus nos fortalece, e daí a palavra de Deus, as promessas de Deus, traz ao nosso coração muito gozo e muita alegria. Amém? Então, eu creio que nós precisamos, assim como o profeta Jeremias, talvez você que está nesses dias sofrendo, precisamos da oração e precisamos da palavra. São dois caminhos assim muito importantes, onde nós vamos encontrar com certeza muito conforto em meio ao sofrimento. A oração nos leva até a presença de Deus, aí ouvimos a voz de Deus, somos fortalecidos, aí vamos também para a palavra de Deus, que é a verdade, que é o próprio Deus falando conosco. E quando vamos para a palavra de Deus, então muitas vezes ali com o coração entristecido, angustiado, mas a palavra de Deus então traz ao nosso coração gozo e alegria. E o profeta Jeremias encontrou isso na palavra de Deus. E é possível também hoje, eu e você encontrarmos isso em Deus e na palavra de Deus, que é a verdade. A palavra de Deus, quando nós abrimos a Bíblia com o nosso coração desejoso de ouvir a voz de Deus, o Espírito Santo nos revela as verdades desse livro, e então as verdades desse livro, que é a palavra de Deus, gera em nosso coração gozo e alegria. Outra coisa que Jeremias também encontrou na palavra de Deus, encontrou conforto, né? E a palavra de Deus então gerou nele gozo, alegria e também uma identidade. Olha só, o versículo 16 diz assim, o finalzinho diz assim: pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. É muito legal ali que a gente leu o versículo 10 e Jeremias está numa crise ali falando do nascimento dele. Por que eu nasci? Por que minha mãe me trouxe ao mundo? Eu estou sofrendo, estou solitário e tal. E daí chega no versículo 16, ele encontrou a palavra de Deus gerou gozo e alegria nele. E daí Jeremias fala assim, pois pelo teu nome eu sou chamado. Então lá no versículo 10 ele estava questionando por que ele nasceu, por que ele não morreu no nascimento. E daí no versículo 10, depois de encontrar a palavra de Deus, ele sabia quem ele era. E ele falou, pelo teu nome sou chamado, ó Senhor Deus dos exércitos. E é isso que a palavra de Deus também mostra para nós. Isso também é algo que a palavra de Deus revela para nós, revela quem nós somos. Então, quando a gente vai para a palavra de Deus e o Senhor fala conosco, independente das dúvidas, independente da situação que você esteja passando e sofrendo, você sabe quem você é em Deus. E Jeremias sabia ali que ele era chamado pelo nome do Senhor, né? Que ele era filho de Deus, que ele pertencia a Deus. Então a palavra de Deus nos revela também quem nós somos, e é tão bom saber quem nós somos em Deus, né? Saber que somos filhos de Deus. Nessa manhã a gente cantou uma canção aqui muito, muito linda, que realmente fala sobre isso. Fala que nós somos escolhidos, fomos perdoados, que nós somos filhos de Deus. E a palavra de Deus também traz esse efeito em nossa vida, em nosso coração, nos mostra quem nós somos em Deus. E em meio ao sofrimento, é muito bom a gente saber quem nós somos em Deus. Saber que somos mais que vencedores, aí a gente pode continuar. Saber que independente se a situação está assim muito, muito difícil, se você está sofrendo muito, se você sabe que é filho de Deus, se você sabe que você já foi lavado por Deus, então a gente pode passar a enfrentar qualquer situação. E o profeta Jeremias, então, ele encontrou a identidade dele em Deus através da palavra de Deus. Ele ficou sabendo ali quem ele era, por quem ele era chamado, qual era o nome que estava sobre a vida dele. Amém? Então a palavra de Deus, através da palavra de Deus, nós encontramos também identidade. E Jeremias encontrou isso na palavra de Deus, encontrou gozo, alegria e identidade.
Então nós começamos essa mensagem, né? O tema dessa mensagem é conforto no sofrimento. O profeta Jeremias ali sofrendo, ali em sua crise, se sentindo solitário, estava ali com a sua, ele fala que ele estava com a ferida dele doendo continuamente, estava ali duvidando até mesmo se as coisas de Deus ali, se Deus não era algo ilusório, e ele estava ali com as suas dúvidas, mas Jeremias então vai para a oração, abrindo seu coração a Deus. A voz de Deus veio sobre Jeremias, sobre seu coração, ele ouve a voz de Deus e ele é por Deus então fortalecido através da oração. Aí ele encontra também a palavra de Deus. E através da palavra de Deus, então Jeremias ele encontrou gozo, alegria e identidade. Então, a oração e a palavra, eu acredito que são dois caminhos que nos levam a encontrar esse conforto em Deus, no meio do sofrimento. E se você tem sofrido nesses dias, nesse tempo, tem passado por lutas, né? Talvez na sua casa, talvez na sua saúde, no seu trabalho, e a igreja nesses dias tem sofrido, né? A gente olha para o mundo aí, para as notícias, né? Há tanta coisa, tanta mentira e tanto levante e tal, e a igreja de Deus tem sofrido nesses dias. E onde encontrar conforto em meio a essa situação? Na oração e na palavra de Deus. Amém? E então eu desafio nós, você, independente de como estejamos, como esteja seu coração, daquilo que você tem passado, vá para a oração, converse com Deus, conta tudo para Deus e você vai encontrar na oração a voz de Deus e também vai encontrar força. Também vá nesses dias para a palavra de Deus, que é a verdade. E você vai encontrar na palavra de Deus, então, gozo, alegria e identidade. Eu tenho certeza que o Senhor vai revelar para você quem você é. E Ele, então, vai te fortalecer nesses dias. Amém? Então, isso foi algo que Deus ministrou ao meu coração. Espero que o Senhor também tenha falado contigo nesse dia. E se você está precisando de conforto em meio ao seu sofrimento, vá para a oração, vá para a palavra e o Senhor vai falar com você e você vai ser fortalecido, vai ser cheio de gozo, cheio de alegria e você vai saber quem é em Deus e com certeza irá vencer toda e qualquer situação. Amém? Então vamos orar ainda nesse momento. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Como vemos aqui o profeta Jeremias sofrendo, Senhor, ali em sua crise, Senhor, se sentindo até mesmo solitário, não entendendo muitas coisas que estavam acontecendo, com muitas dúvidas em seu coração, mas ele foi para Ti, Senhor, ele foi para a oração, ele ouviu a Tua voz e a Tua voz fortaleceu ele, Senhor. Também ele foi para a Tua palavra e encontrou ali gozo, encontrou alegria, e encontrou a sua identidade, Senhor. Deus, Tu sabes, Senhor. Tu sabes como estamos, Tu sabes como está cada irmão, cada pessoa, Deus, que está ouvindo essa mensagem. Tu sabes do sofrimento, das lutas. E eu oro para que o Senhor conduza esse coração à Tua presença, Senhor. Que o Senhor conduza esse coração para a oração, para a Tua palavra, Senhor Deus. E que nesses dias venhamos encontrar todo o conforto, Senhor. Toda força, todo o ânimo no Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor. Nos enche neste momento, Senhor, de gozo e de alegria, Senhor Deus. Também nos revela quem nós somos no Senhor, Pai. Muito obrigado por tudo, Senhor. Ajuda cada um, Senhor Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a sua vida.